Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre estatística e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre gráficos. Assim como tabelas, os gráficos também precisam ter alguns elementos que são fundamentais. Lembrando que o gráfico ele utiliza apenas o primeiro quadrante do plano cartesiano. Nós vimos em aulas anteriores que o plano cartesiano ele é formado pelo eixo X e o eixo Y, a ordenada e a linha da abscissa. Porém, na construção de gráficos, nós usamos apenas o primeiro quadrante do plano cartesiano. Isso porque o eixo Y, ele é que vai determinar se houve aumento ou redução de dados, de construção, de uso de alguma coisa, enfim. Então, lá no gráfico cartesiano, a gente viu que os elementos crescem ou decrescem. Há o crescimento ou decrescimento de alguns elementos. Aqui também, nós vamos ver o seguinte, que os resultados vão ser escritos ou construídos em cima dessa mesma situação. Ele pode crescer quando vai sempre para o lado, né, do Y, vai aumentando para o lado Y e vai decrescendo quando vai chegando à reta X. Isso porque na reta X nós temos o valor zero aqui, que ele anula, ou seja, zera o resultado. Então, quando o resultado está sobre a reta X, significa que ele não cresceu nada. Ele está no valor zero. Como eu disse, assim como as tabelas, os gráficos também têm alguns elementos que não podem faltar. O tema. Toda tabela ou gráfico tem que ter o tema pesquisado. Todo gráfico é construído para representar uma pesquisa. E toda pesquisa tem que ter o tema. Eu vou pesquisar o quê? Sobre o quê? O número de alunos aprovados, o número de alunos doentes, o número de empregos no país, o número de desempregos. Então, todo gráfico é para representar o resultado de uma pesquisa. Então, toda pesquisa tem que ter o tema. Todo gráfico tem que ter aqui, sempre do lado direito, a legenda. Tem gráfico que representa dois resultados, o crescimento e decrescimento. Pode ter dois itens a serem pesquisados, por exemplo, o emprego no país. Aqui eu coloquei essa legenda, sendo que a linha vermelha representa o emprego e a linha preta representa o desemprego. Então, aqui nesse gráfico, significa que em vermelho está mostrando o crescimento do emprego no país. E em preto está mostrando o decrescimento do desemprego, certo? Então, um gráfico ele pode representar mais de uma variável, ou mais de um resultado, desculpe. E a fonte também não pode faltar. Onde você pesquisou pessoas, documentos, aquilo que foi pesquisado, né? Onde se pesquisou, onde se encontrou, no jornal, na revista, na internet, no livro tal, na cidade tal, enfim. A fonte tem que existir aqui. Bom, outra coisa que tem que ter no gráfico é os valores, ou melhor, o que você vai identificar na reta Y e o que você vai identificar aqui na abscissa X. Esses elementos têm que ser identificados. Se a reta X vai representar
o ano que aquele fato aconteceu, que houve aquela contagem, então tem que ter o ano, aqui vai ter que ter ano tal. E se aqui, por exemplo, se nós estamos falando de empregos, aqui nós temos que ter, digamos, o número de pessoas que estão empregadas, o número de pessoas desempregadas. Então, aqui tem que estar identificando o que representa a reta Y e o que representa a reta X. Nós temos que ter muito cuidado para fazer essa leitura, porque temos que ter uma identificação aqui desse elemento, tá certo?